Olá pessoal, tudo bem? Sou William Costa e Silva e vim apresentar o trabalho intitulado Modelagem Ambiental de Autodepuração do Rio Madeira, utilizando o modelo de Streeter-Phelps. Bom, nós vamos falar sobre saneamento básico no Brasil, falar das problemáticas da poluição desses corpos hídricos brasileiros, em especial os corpos hídricos da região norte, região amazônica. Falar também do lançamento de efluentes, a importância e o impacto que tem esse tipo de efluente, essas cargas orgânicas nos rios, principalmente nos rios que formam a bacia hidrográfica amazônica. Tá bom? Bom, é importante deixar claro que no Amazonas apenas 22% da população possuem coleta de esgoto. E dentro desse percentual, apenas 19% são contemplados com rede de tratamento de esgoto. Isto mostra o quanto esse tema é de suma importância. E por isso, o estudo da qualidade da água dos rios, dos rios que formam a bacia hidrográfica amazônica, é de suma importância. Para auxiliar esse estudo, então, fez a implementação, o uso da modelagem matemática para auxiliar no estudo do processo de autodepuração desses rios que formam a bacia hidrográfica amazônica, tendo como objetivo determinarmos os parâmetros como o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio. Bom, logo dentro desse contexto, o objetivo do presente trabalho, o que é? É estudar a capacidade máxima de autodepuração do Rio Madeira através da modelagem matemática, empregando para isso o modelo de Streeter-Phelps. Como metodologia, esse estudo baseou-se numa pesquisa aplicada e exploratória, consultando dados de órgãos, fazendo levantamento bibliográfico, levantamento e análise de dados para as simulações computacionais. Bom, o estudo foi realizado tendo como base o município de Humaitá, que é uma cidade que fica à beira do Rio Madeira, na região sul do estado do Amazonas. Os limites de lançamento de efluentes na carga orgânica e a classificação dos corpos d'água foi definido e estabelecido conforme a resolução número 357 CONAMA, em que classifica o Rio Madeira como um rio de classe 2. Mas o que isso significa? Bom, essa classificação do Rio Madeira como um rio de classe 2 vai impor como limite de DBO máximo 5 mg por litro e vai definir como limite de oxigênio dissolvido 5 mg também por litro. Para encontrarmos, então, esses parâmetros, fez o uso da modelagem matemática, utilizando o modelo de Streeter-Phelps, onde, para a resolução das equações diferenciais, utilizou-se o software de cálculo numérico Scilab versão 6.1.1. Bom, toda a modelagem matemática baseou-se na equação da continuidade molar, conforme descrito abaixo, e, a partir da equação da continuidade molar, obteve-se, então, a equação diferencial para o parâmetro de oxigênio dissolvido, onde nós temos que aqui, podemos observar que a concentração do oxigênio dissolvido no corpo hídrico, em função do tempo, leva em consideração que os três eixos, as três dimensões possíveis do rio, tá bom? Assim como a demanda bioquímica de oxigênio, também, que é levada em consideração, a variação da demanda bioquímica de oxigênio em função do tempo, também leva em consideração a equação as três dimensões. Contudo, o modelo de Streeter-Phelps foi escolhido para esse trabalho por ser um modelo clássico de 1925, já bem estabelecido, e pela sua simplicidade, porque é um modelo unidimensional. Nós vamos considerar os parâmetros para estudo apenas a variação no sentido do eixo X no curso d'água. Nós não vamos considerar a largura e a profundidade. Vamos considerar adotar como regime permanente e a velocidade de escoamento do rio como constante. Então, com isso, a partir então, da equação da continuidade molar, nós chegamos nessas expressões, fazendo suas devidas substituições, considerações, chegamos na expressão para determinar a DBO e na expressão para calcular o oxigênio dissolvido.
Como resultado, então, a partir desses parâmetros que nós definimos, nós temos aqui, então, esses dados de vazões do rio foram obtidos de fontes do governo, tá? Base de dados do governo, onde nós temos aqui a vazão máxima, a vazão mínima, a vazão crítica, né? E a vazão média. Nós vamos adotar, então, no estudo, a vazão média do rio e a vazão crítica, tá? Vamos também adotar, se vocês podem observar, que nós temos aqui, então, Q1 e Q2, que são parâmetros do modelo, onde o Q1 é o coeficiente de desoxigenação e o Q2 é o coeficiente, né, de reaeração. Para cada tipo de rio, né, de acordo com a sua classificação, você adota valores para essas constantes, onde o Q1, né, nós consideramos aqui, então, um rio madeira classe 2, um esgoto bruto concentrado, então o valor de Q1 dessa constante de desoxigenação varia entre 0,35 e 0,45, enquanto que a constante K2, que é a constante de reaeração, nós vamos adotar aqui, então, o valor entre 0,69, tá, na seca e 0,46 na cheia, considerando, então, um rio de grande volume com velocidade normal, tá bom? Bom, diante desses dados, então, adotados, nós temos que, analisando aqui a concentração de oxigênio dissolvido em função da distância, quer dizer, então, aqui no ponto onde ocorre o despejo da carga orgânica, nós temos o limite aqui estabelecido pela CONAMA, de 5 mg por litro. Assim que ocorre o despejo, o rio, então, vai passar pelo processo de autodepuração, onde a concentração de oxigênio dissolvido se mantém, né, acima dos limites estabelecidos de 5 mg por litro, e mais em torno de 600 quilômetros, né, 600 mil metros, o rio volta a sua, né, através do processo de autodepuração, volta à sua condição inicial antes do despejo aqui da carga orgânica, tá? E aqui nós temos exemplos de lançamentos de carga orgânica na concentração de 100 mg por litro, 1000 mg por litro, né, e 500 mg por litro, tá? Então, depois de mais ou menos 600 km percorrido essa carga orgânica do ponto de despejo, nós temos a recuperação desses parâmetros. Já que aqui nós temos aqui, então, analisando ainda aqui a vazão no nível médio, a DBO está, a demanda bioquímica de oxigênio, está abaixo, né, do que os limites do CONAMA estabelece, ainda mostrando que a diferença de concentrações de despejo de matéria orgânica, o rio consegue, depois de 600 km, se recuperar, né, voltar às condições diante do despejo da carga orgânica. Tá? A mesma coisa que na condição de vazão crítica, né, onde nós temos aqui o despejo de diversas concentrações de matéria orgânica, e mesmo assim o rio, através do processo de autodepuração, consegue retornar às suas condições antes do despejo da carga orgânica, mostrando assim uma boa recuperação, tanto para o índice, o parâmetro de oxigênio dissolvido, quanto para o parâmetro demanda bioquímica de oxigênio, tá? Então todos os parâmetros. Então no início aqui você tem uma alta demanda bioquímica, né, muito coerente com o despejo da carga orgânica, mas com o passar do tempo, da distância percorrida, né, ao longo do rio, esse parâmetro vai sendo reduzido, mostrando que o rio está recuperando as suas condições iniciais. Bom, como considerações finais, o modelo matemático Streeter Phelps mostrou-se adequado para o estudo. O Rio Madeira apresentou alta capacidade de autodepuração, e pode-se concluir, então, que os órgãos ambientais podem flexibilizar, né, os lançamentos de efluentes no Rio Madeira, pois os parâmetros avaliados, oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio, ficaram abaixo dos limites pré-estabelecidos. Tá? Essas são as referências do trabalho. Agradeço e até mais, pessoal.